Ok, sim, acho que ela já começou. Ok. Meeting, you can... yeah. Então, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta edição da série Explorando o Universo com Amas. Hoje temos a participação especial da doutora Ana Paulino Afonso. Ela é investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço em Portugal, IA, e ela é doutoranda em Astronomia pela Universidade de Lisboa, também em Portugal, e ela tem como área de estudo galáxias distantes, neste caso galáxias com alto redshift, o desvio para o vermelho, e ela está particularmente interessada em estudos de galáxias que brilham na radiação Lyman alpha e H-alpha. Eu acredito que ela vai explicar um bocado o que é isso. E essas galáxias funcionam, na verdade, como faróis cósmicos e tem várias aplicações na astronomia. Eu acredito que também no final deste webinar vamos perceber como isso é importante. Ela também é membro do consórcio da Euclide. Eu acredito que alguns dos participantes estão aqui, que estão na área da astronomia, já ouviram falar desse consórcio, né, que é da European Space Agency, acredito, que na verdade estuda a matéria de energia escura, e isso é a parte da cosmologia. Então, nós vamos falar sobre galáxias, como o visível nos guia no invisível, porque nós sabemos que, na verdade, tudo que nós vemos no universo observável compõe apenas 4% do que é o total, né? O total, temos também a energia escura e a matéria escura, que é a grande maioria das coisas que nós não podemos ver, mas podemos meio que medir os seus efeitos. Então, neste webinar nós vamos falar como que esta coisa que é visível nos guia a entender o que é invisível. Então, muito obrigado, doutora Ana. E também a doutora Ana foi minha supervisora num dos projetos da IA há anos, né? Era a primeira vez a entrar em contato com a astronomia, estava a começar o meu mestrado, mas era antes mesmo de começar a trabalhar com dados de astronomia. Então nós tivemos um projeto de como as galáxias crescem, acho que era esse o projeto, e estudamos um pouco sobre a relação do redshift com a distância das galáxias, e foi algo bem interessante. E hoje é um prazer vê-la de novo, e seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada. Prazer. Obrigado. Pronto, antes de mais, muito obrigado pelo convite, antes de também por estarem aqui presentes, para estarem disponíveis para me ouvir. Espero que vos tire, ou melhor, ou que reforce alguma informação que vocês saibam, ou que vos tire algumas dúvidas que vocês tenham, ou que, sobretudo, vos cause algumas dúvidas. Acho que isso é sempre mais importante, termos sempre mais questões do que aquelas que às vezes tínhamos antes. Eu fiz aqui um mix de coisas que nós somos mais de outreach, gostamos mais de ver imagens, com assim uma parte mais dura daquilo que eu faço. Mas eu vou tentar sempre falar de uma forma muito simples, muito acessível, e qualquer coisa estarei sempre disponível para responder. Então, para começar, eu escolhi o título Galáxias, como o visível nos guia no invisível, porque eu queria que vocês começassem por pensar nesse viés. Nós estamos muito ligados a ver imagens, não é? No nosso dia a dia, nós conhecemos um cão, um gato, uma televisão, um computador, porque nós conhecemos, porque os nossos olhos veem. E no universo, também é muito assim. Nós, quando olhamos para o céu à noite, vemos um negro, não é? Uma coisa bastante escura, e vemos uns pontinhos luminosos. E às vezes chamamos mais a atenção a esses pontinhos luminosos, e se calhar os pontinhos luminosos que nós vemos não são tudo, como o Vasco já explicou muito bem, não são tudo o que há no universo. Se nós imaginássemos um universo como um bolo, são uma pequena fatia. E essa pequena fatia do que nós não vemos, se calhar isso aqui, será que não o vemos porque não existe de facto? Ou porque nós estamos enganados na maneira como nós temos a nossa física? Ou
porque não conseguimos mesmo ver, então temos que pensar em maneiras de conseguir ver o que lá está. Ou melhor, tentar perceber o que é. E é mais nesse sentido que, nos últimos mais ou menos 100 anos, as pessoas têm se orientado. Ou seja, quando usam as galáxias, eu já vou lá chegar, como é que elas podem ser, então, as grandes intérpretes do que há no universo e como é que este foi evoluindo ao longo do tempo. Então, nós sabemos que o universo tem cerca de 14 mil milhões de anos, só que ele não foi sempre igual ao que é hoje. Aqui tenho aqui a Terra, só para dar um contexto do momento atual. Ele começou naquilo que nós chamamos de uma singularidade cósmica, um ponto em que toda a energia e toda a matéria estavam concentrados. Não houve nenhuma explosão. O termo Big Bang era uma maneira de nós tentarmos perceber o que é que poderia acontecer, assim, para dar-nos uma ideia mais visual do que nós conhecemos. Não houve propriamente nenhuma explosão, mas de facto, aquela coisa muito, muito pequena, continha toda a energia e toda a matéria, começou a expandir. Podemos imaginar como se fosse um balão até os dias de hoje, começou a aumentar, aumentar, aumentar. E teve várias fases. Fases em que nós só tínhamos os primeiros elementos, os primeiros eletrões, os primeiros prótons, que depois se combinaram, formaram os primeiros átomos. A partir daí foram formando, ligando, criando coisas mais compostas, até que deram início, provavelmente não, deram início às primeiras estrelas. O que aconteceu de facto às primeiras estrelas é algo que eu quero abordar daqui a bocadinho. Que depois deram, por sua vez, lugar às primeiras galáxias. Há um período do universo que nós chamamos a época antes da radiação cósmica de fundo e também as Dark Ages, eras escuras, em que nós não conseguiríamos ver nada. Então, quando nós temos o domínio então, das galáxias luminosas, cheias de estrelas, estrelas muito grandes, estrelas. Provavelmente a Cora já vos falou sobre isto, do tipo O e do tipo B, que são as mais luminosas, que conseguem iluminar-nos muito bem no escuro. Então temos estas primeiras galáxias, são muito jovens, muito energéticas, e elas foram evoluindo. Mas foram evoluindo a ritmos muito diferentes, dependendo dos tempos do universo. Para vocês terem uma noção, até metade da idade do universo, ou seja, há 8 mil milhões de anos atrás, a energia escura, nós hoje aqui vamos falar um bocadinho, não tinha qualquer domínio, não tinha nenhum impacto. Mas já naquilo que nós chamamos de desvio cosmológico para o vermelho, ou seja, o afastamento das galáxias relativamente a nós, de mais ou menos 0,3, que já são aqui uns bons milhares de anos, milhares de milhões de anos, peço desculpa. Então, sim, há aqui qualquer coisa que começa a acontecer e isto começa-nos a criar algumas dúvidas. Então, isto é um panorama muito geral de como é que o universo foi formando, como é que as galáxias aqui entram como elementos para nós percebermos melhor e repetir então aquilo que nós temos. Se nós imaginarmos o universo como um bolo, aquilo que nós vemos, que nós chamamos de matéria normal, aquilo que nos constitui a nós e que nós podemos ver no universo não só através de nós, mas também sobre as estrelas, as galáxias, os planetas, o gás e a poeira, são cerca de menos de 5%. 5% já é mesmo ali a abusar, ok? Cerca de 27% é aquilo que nós chamamos de matéria escura e outros 68% é aquilo que nós chamamos de energia escura. Os nomes escuros não são escolhidos por acaso, nem não é por eles serem propriamente escuros. Aquilo que nós chamamos escuro é sempre aquilo que nós não conseguimos perceber. E quando nós não conseguimos perceber, gostamos de dar nomes como escuros, como negros, por causa dos buracos negros, por exemplo. Ou seja, é algo que nós não percebemos, mas pela nossa melhor interpretação da física, que pode não estar correta, ok? Mas é a nossa melhor interpretação neste momento, é algo que nós precisamos para perceber aquilo que está a acontecer. Então,
O meu foco é então estudar galáxias, usar estes objetos luminosos para os conseguires perceber, e para isso eu acho que é importante nós redefinirmos o que é, agora, o que é uma galáxia. Uma galáxia, para nós, é constituída por estrelas, maioritariamente, poeira e gás, que estão ligadas gravitacionalmente, ou seja, que a força gravítica está a dominar, e que, portanto, tomam a sua forma. Obviamente que, eu já vou explicar aqui um bocadinho melhor, para além disto, é importante dizer que uma galáxia também, nos nossos modelos atuais, para além de toda esta parte bariónica, feita de bariões que nós conhecemos, também tem a parte de matéria escura. Portanto, a definição de galáxia hoje é um conjunto de estrelas, gás e poeira e matéria escura que se ligam pela força gravítica. As galáxias podem ter diferentes formas, podem estar sozinhas ou podem estar acompanhadas. E o estar acompanhado pode dizer que elas podem estar em interação, como é um caso que eu pus aqui de propósito, ou podem estar sem processos de interação, podem estar calmas. Mas nós já vamos falar sobre isto melhor. As galáxias podem também ter cores muito diferentes. E as cores que elas apresentam não são as cores que vocês vão ver a olho nu do hemisfério sul, quando olham para as nuvens de Magalhães, por exemplo, nem com um telescópio. Estas cores são manipuladas com os diferentes filtros. As cores delas dão-nos informação sobre o tipo de estrelas que elas têm. O que é que eu quero dizer com isto? Estas regiões mais azuis que nós vemos são as regiões onde estão as estrelas mais jovens, mais energéticas. As regiões mais avermelhadas é onde nós temos ainda a poeira, que também, juntamente com o gás, vão dar início ainda a mais novas estrelas. As cores mais esbranquiçadas, amareladas, dizem respeito às estrelas mais velhas. Então, aquilo que nós vemos, tipicamente numa galáxia em espiral, como é que nós temos aqui, é que no centro dessas galáxias nós temos uma população mais antiga de estrelas, enquanto que à medida que nós vamos para fora, nós vemos estrelas mais jovens, temos uma formação estelar e ainda há o potencial de formar mais estrelas. Depois, como é que isto vai acontecendo? Pode ser regulado pelo buraco negro central, o buraco negro supermassivo, que nós, lá está, negro, não conseguimos ver, mas sabemos pela influência que existe e que normalmente está bem no centro da nossa galáxia, e também pelas interações que vão tendo, como é que o gás de outras galáxias, quando estas outras galáxias têm gás, vão sendo incorporados aqui na nossa galáxia, através dos braços e através dos ângulos de inclinação. Só que esta história de nós falarmos de galáxias é toda muito gira hoje em dia, mas só tem 100 anos. Não que há mais anos, há 200 anos, por exemplo, quando nós tínhamos os primeiros telescópios, ninguém tivesse olhado para uma galáxia. Olhou-se. Mas o conceito de galáxia na altura era que a galáxia era o próprio universo. Ou seja, o conceito de galáxia e universo eram o mesmo, não eram indistintos. Ou seja, quando nós olhamos para o universo, nós achávamos que quer as estrelas que nós víamos, quer os planetas que nós víamos, quer as nebulosas que nós víamos, quer as galáxias que nós víamos, que nós também chamávamos nebulosas, eram tudo parte da nossa galáxia, que era o nosso próprio universo. A palavra significava o mesmo. Até que em 1923-24, Edwin Hubble, um astrónomo americano, começou a olhar com o seu telescópio e começou a observar várias destas nebulosas, estas ilhas distantes que eram assim que se chamavam. E começou a perceber que elas não eram todas iguais. Elas podiam ser espirais, como aquela que eu mostrei anteriormente, ou podiam
ter uma barra no centro e continuar a ser espirais, como nós estamos a ver aqui embaixo. Mas também podiam ser aquilo em forma de lente, em que lente não é o melhor termo que nós gostamos, é mais os chapéus dos mexicanos. Ou seja, temos uma coisa muito saliente e vemos assim uma coisa muito fininha de lado. Ou podiam ter formas de bolas de rugby até bolas de futebol, ou seja, mais alongadas ou muito mais redondinhas. E o que o Eddie Hubble achava, na altura, ao observar várias destas galáxias, era que o que acontecia era o seguinte: as galáxias no início começavam assim muito, muito perfeitinhas, assim bolinhas muito esféricas, muito direitinhas. Depois, por causa dos seus movimentos, elas iam alongando, 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 passavam para aquilo que nós chamamos as lenticulares e depois, dependendo da maneira como elas eram torcidas, podiam ficar umas espirais normais ou podiam ficar espirais barradas. E chamou a este diagrama que ele elaborou o diagrama do garfo, porque a ideia que dá é que nós estávamos a comer com um garfo. Ora bem, esta história na altura fez muito sucesso, era a melhor interpretação que nós tínhamos. O problema surge quando nós começamos a ter melhores telescópios, quer na Terra, nos anos 90, quer no espaço a partir do século XXI. Deixar aqui uma nota que nós nunca tiramos uma fotografia à nossa Via Láctea. Nós estamos dentro dela e o melhor que nós conseguimos fazer foi mapear muitas estrelas próximas de nós, cerca de 3 mil milhões de estrelas, e com isso, medindo as suas posições exatas, nós construímos um mapa tridimensional da nossa galáxia. Portanto, esta é uma imagem real da nossa Via Láctea, mas nós não saímos da Via Láctea para a tirar. Nós estudamos as coisas à volta e percebemos como é que ela é. E claro está que vai ser sempre muito difícil perceber tudo, mas nós conseguimos perceber que existem zonas de formar estrelas, em que a poeira nos bloqueia aqui a visão e por isso é que são muito escuras. Temos uma zona central muito luminosa, com aquela cor amarela avermelhada que eu tinha falado, que é onde estão as estrelas mais jovens, e estão o nosso buraco negro, o Sagitário A, e temos aqui as nossas companheiras, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, que estão em processo de interação com a nossa galáxia. E através de modelar, ou seja, de ter estas posições e também modelar os caminhos que as estrelas vão fazendo, nós sabemos então que no nosso caso, nós estamos numa galáxia que é uma espiral barrada. Uma espiral barrada que tem, no mínimo, 5 braços. Temos aqui a ver pelo menos 4 deles. O Sol fica num dos subbraços, no subbraço de Órion, mais ou menos a 2/3 da distância entre o centro da galáxia e a periferia. Nós temos, então, formas de classificar a nossa galáxia, ou seja, nós temos os braços, temos a barra. Dentro da barra, na parte muito central, temos a zona nuclear, que nós chamamos o bojo da galáxia. Lá dentro reside um buraco negro supermassivo que não está muito ativo, é um buraco negro calmo. Temos também muitos enxames globulares aqui à volta da nossa galáxia, dentro da nossa galáxia, mas à volta dela, que são as relíquias de formação da nossa galáxia. E depois podemos tentar perceber qual é o tamanho da nossa galáxia, quantas distâncias, e dentro da nossa galáxia, as distâncias que nós usamos, ou seja, dentro do nosso sistema solar, nós usamos as unidades astronómicas, como a partir de fora do nosso sistema solar a coisa começa a complicar um bocadinho, porque se são distâncias maiores, usamos os anos-luz. E a partir daí, quando saímos da nossa galáxia, começamos a usar por definição, então, aquilo que nós dizemos de redshift ou desvio cosmológico para o vermelho, para nos dar mais uma sensação de afastamento.
Portanto, nós podemos ver que nós estamos basicamente quase na parte de fora, num subabraço da galáxia. A nossa galáxia é muito complexa e tem muitas coisas para desvendar que nós não conseguimos propriamente desvendar tudo porque estamos dentro dela, mas conseguimos desvendar se olharmos para outras galáxias, quer nos dias de hoje, isto é, no nosso, que nós às vezes chamamos o nosso quintal, quer quando olhamos para trás no tempo. Porque isto, quando nós olhamos por um telescópio, basicamente o que nós estamos a ver é como se fosse uma máquina do tempo. Nós não estamos a ver o que aconteceu hoje, estamos a ver o que aconteceu, por exemplo, no Sol. Se olhássemos para o Sol agora, estamos a ver a luz do Sol que saiu há 8 minutos atrás. Portanto, quando nós olhamos para as galáxias, nós estamos a ver o que se passou há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, cada vez que nós olhamos para trás no tempo. E é quando nós olhamos para essas galáxias para trás no tempo que começamos a ter dúvidas sobre aquela ideia do Edwin Hubble. Não quer dizer que ele estivesse errado. Nós gostamos muito do esquema dele. Mas se calhar a ideia de que tudo começou perfeito e foi-se tornando menos perfeito, se calhar não é assim tão real. Então, o que nós sabemos, e quando olhamos para as nossas coisas, é que hoje em dia, no nosso universo local, como nós gostamos de chamar, nós temos uma fração muito pequenina de galáxias elípticas, ou seja, muito redondinhas. Temos assim um número razoável, 15% de galáxias que nós chamamos de lenticulares, assim de transição, e temos muitas galáxias em espirais, e que temos um número 10%, quase residual às vezes, de aquilo que nós chamamos peculiares, que nós não conseguimos lhe apresentar de nenhuma forma. Mas quando olhamos para trás no tempo, estas formas peculiares eram quase 50% das galáxias. As galáxias espirais eram muito menos, as galáxias lenticulares também eram muito menos, mas o número de galáxias elípticas é mais ou menos o mesmo. E isto causa-nos muitas dúvidas e é por isso que nós já tínhamos, desde os anos 90, o telescópio espacial Hubble, que nos permitiam chegar a estas conclusões, mas nós tínhamos ainda mais perguntas e queremos ir mais ao início para tentar perceber o que está a acontecer e, por isso, melhores olhos, mais luz conseguimos captar, mais coisas conseguimos saber e por isso é que mandamos o James Webb e, se tudo correr bem, daqui a 20 ou 30 anos, mandamos aí um telescópio muito maior para o espaço para captarmos ainda muito mais informação. Portanto, a nossa galáxia, que é aquilo que se calhar nos interessa mais, a pergunta que nós temos, ou que eu propriamente tenho, é que como é que ela existe hoje, assim como nós a conhecemos com a missão espacial Gaia, na qual eu também estive envolvida a ajudar, como é que isto foi evoluindo até aos dias de hoje para que ela possa existir assim, para que o Sol possa existir assim e para que a Terra possa existir assim. Ou seja, quais foram os processos que permitiram criar, aparentemente de uma confusão, uma galáxia como a que nós temos hoje e que nos permite estarmos aqui a falar sobre ela. Então, por causa disto, e agora é que eu sei que vem a parte mais dura, como a gente fala sobre ciência, mas eu quero que vocês ignorem os títulos e se foquem naquilo que eu estou a dizer. Portanto, a minha pergunta fundamental é que o universo passou de algo que nós chamamos homogéneo isotrópico, não é que seja completamente linear, ou seja, completamente igual em todos os lados, na altura que estava a distribuir a radiação, mas de larga escala podemos dizer que sim. Como é que ele passa disto para um momento em que tem galáxias, tem chames, coisas muito coloridas com várias formas e tudo mais? Como é que nós conseguimos passar disto para isto? Quais foram os processos principais e que nos levaram às galáxias do dia de hoje? Portanto, é este ponto de exclamação aqui, em que basicamente é olhar para trás no tempo para a primeira metade da idade do universo, ou seja, que é cerca dos primeiros 8 mil milhões de anos do universo. E, como eu há bocado falei no início, o universo teve várias fases e há uma delas que nós chamamos a reionização.
que é uma fase muito luminosa, em que as coisas se organizaram todas, em que nós não sabemos muito bem porque é que a reionização aconteceu. Sabemos que ela começou, sabemos que ela acabou. Estamos assim um bocado incertos quando é que ela de facto acabou e o que é que levou ao universo ter a reionização. Então, as galáxias que eu gosto de estudar, que se chamam Lyman Alpha Emitters, são emissoras de radiação de Lyman Alpha. Lyman Alpha é uma risca de hidrogênio. O hidrogênio é a coisa mais simples que nós temos no universo, porque o universo é basicamente constituído desde o seu início por hidrogênio, uma fração muito, muito pequenina de hélio e aquilo que nós chamamos metais, mas que não são, mas que, como são muito mais evoluídos que o hidrogênio e que o hélio e que são quase residuais, lítio, berílio, boro, por aí fora. Ou seja, a risca de hidrogênio para nós, astrónomos, é tudo, só que ela não aparece sempre nos mesmos comprimentos de onda e da maneira como ela vai aparecendo, vai-nos dando informações diferentes, que é como é que nós conseguimos ionizar a risca e o que é que isto quer dizer, quais são as temperaturas e o que é que está a acontecer. A série de Lyman, que é por isso que se chama Lyman Alpha, é a maneira mais simples de trazer do primeiro estado para o estado zero. E por isso é a maneira mais fácil de obter, supostamente, a informação. Só que também é a mais fácil de destruir. E é por isso que estas galáxias são muito curiosas e muito difíceis de detectar. Depois, a seguir à série de Lyman, nós temos a série de Balmer, a seguir nós temos a série de Paschen, e é a partir daí que nós vamos estudando então muitas coisas. Então, uma das perguntas é se estas galáxias, que se calhar até nem deviam existir nesta época de reionização, porque matariam todos os processos de ionização, existem ou não e se são as que contribuem mais para esta reionização do universo. Então, mas por que é que tudo isto é importante? O que é que está aqui a passar no universo? Ora, nós sabemos que o universo, primeiro, teve etapas, que as galáxias não são todas iguais, que existem vários tipos de galáxias, mas que nós sabemos que aparentemente as galáxias têm estrelas e formam estrelas. Umas já não formam quase nada, outras formam muitas estrelas. E quando nós olhamos para este cenário todo, nós percebemos que há um momento-chave do universo, que é aquilo que nós chamamos de desvio cosmológico para o vermelho, entre 2 e 3, ali muito próximo de 2, que as galáxias estavam a formar estrelas como se não houvesse amanhã. Estávamos ali num boom estelar. E que antes disso elas não formavam assim tanto, embora que isto aqui é uma parte que nós ainda estamos a tentar explorar melhor, e que depois disto o universo começou em declínio. Num declínio tal que até a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, é das poucas que ainda forma ativamente estrelas. A nossa galáxia forma cerca de uma estrela do tipo solar a cada ano. Não é exatamente assim, estamos a fazer uma média, não é? Às vezes pode formar uma estrela maior, outras vezes uma mais pequenina e formar duas. Estamos a dizer, em média, a ideia para ter é uma estrela do tipo solar a cada ano. Então, o que é que se passou aqui? E como é que nós conseguimos perceber o que é que se passou aqui? E durante muito tempo, nós conseguimos, sobretudo com o telescópio espacial Hubble e com o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul e também com o Gemini dos Estados Unidos e do Japão, nós conseguimos perceber relativamente bem o que estava a acontecer até ao desvio cosmológico para o vermelho 2, ou seja, a este pico. Mas aqui a questão que se coloca é, onde é que acontece efetivamente este pico? Onde é que há mesmo este baby boom? E o que é que realmente aconteceu antes? Será que somos nós que estamos a extrapolar tudo mal? Ou será que há aqui processos que nós não percebemos? Então, muito do foco está em perceber estas fases de transição, sobretudo entre desvios cosmológicos para os vermelhos de 2 e 6, porque acima de 6 nós estamos supostamente na tal época de reionização, e na época da reionização provavelmente não deveriam existir estas galáxias ou deveriam ser raras, embora nós descobrimos
uma a que nós lhe chamamos CR7. E não foi por acaso, é uma alusão ao Cristiano Ronaldo, sim, mas o que quer dizer é Cosmic Redshift 7, ou seja, o desvio cosmológico desta galáxia, e é uma galáxia muito, muito interessante, é de 7. Ou seja, nos primeiros meio milhão de anos do universo, basicamente. Então, eu não me puxo muito para aqui, fico mais aqui para tentar perceber esta transição entre estes primeiros momentos e os momentos após a formação, o pico de formação estelar. Então, esta risca de Lyman-alfa, como eu já falei, tem a ver com as transições que nós temos nos átomos de hidrogênio. Podem ser obtidas por muitos efeitos, podem ser obtidas por causa dos buracos negros centrais, podem ser obtidas por causa da formação estelar, podem ser obtidas pela maneira como o gás está a sair ou a entrar nas galáxias, mas tipicamente, elas são obtidas por causa das estrelas mais quentes e mais jovens que nós temos, que são as estrelas O e B. Portanto, elas são os principais indicadores das primeiras galáxias com as estrelas mais jovens, muito energéticas. E por causa disso é que nós vemos tipicamente aquilo que nós chamamos riscas assimétricas. Vemos tipo assim um corte e só vemos meia risca assumindo um perfil gaussiano que devia ser perfeitinho. Às vezes vemos um perfil gaussiano e às vezes vemos dois perfis juntos. E isto, na verdade, só conseguimos descobrir isto há menos de 10 anos. Quando eu estava a fazer o meu doutoramento, foi um dos primeiros momentos da discussão que nós tivemos, porque até então só se achava que era muito fácil encontrar galáxias Lyman-alfa. Elas tinham todas que ter riscas assimétricas, com um corte muito claro, porque era por causa da formação estelar e tudo o resto não era Lyman-alfa. Hoje em dia sabemos que não é assim, sabemos que as coisas são muito mais complicadas, que a maneira como nós apontamos o telescópio e estamos a obter a informação influencia, mas que também temos muita mais melhor maneira de saber aquilo que está a acontecer. Portanto, em que é que isto importa? Bom, importa que até Redshift 2, esta risca que nós estamos aqui a falar, como tem a ver com estrelas muito energéticas, está na parte do ultravioleta. E nós no ultravioleta não temos propriamente espectro, não temos propriamente sensibilidade, não temos propriamente telescópios dedicados a isto. Portanto, nós temos que esperar que esta risca, por causa do universo estar a afastar, esta risca começa a entrar naquilo que nós chamamos a região do óptico. E o que nós conseguimos ver é que se nós aqui temos a tal Redshift 2, à medida que nós aumentamos em Redshift, nós conseguimos traçar claramente aqui a nossa risca de Lyman-alfa e também conseguimos ver que o número de galáxias de Lyman-alfa aparentemente sobe quase exponencialmente, à medida que nós olhamos para trás no tempo. Portanto, elas são, ou parecem ser, galáxias muito, muito importantes. E se formam estrelas, são importantes para perceber a nossa galáxia, que também forma estrelas. Então, aquilo que nós fizemos durante muito tempo foi arranjar o máximo de imagens possíveis com aquilo que nós chamamos de filtros largos, de filtros intermédios e de filtros curtos. Ou seja, os filtros largos que eu estou aqui a falar é, por exemplo, este G, este R, este I, este F814, que é do Hubble, em que vocês veem que aqui imagens, este G, R, I é imagens na Terra, as imagens na Terra são muito mais blur, temos muito mais influência da nossa atmosfera, conseguimos ver muito pior. Quando vamos para o espaço temos uma precisão muito mais clarinha sobre a galáxia. Mas isto são todos filtros largos, ou seja, apanham uma grande quantidade de informação. Então, o que nós gostamos de ter é uns filtros muito, muito fininhos, dentro de uma destas bandas, normalmente dentro da banda I. E o que é que nós fazemos? Vemos qual é a emissão, porque se houver emissão muito forte, se nós apanharmos uma emissão, qualquer coisa lá dentro, numa coisa muito, muito fininha, dentro desta região, significa que nós temos uma emissão que pode ser por Lyman-alfa, por H-alfa, por O2,
oxigênio 2, pode ser por várias coisas, depois nós temos que perceber melhor o que é. Então aí conseguimos perceber quão importante, quantas mais estrelas jovens nós temos relativamente à informação toda da galáxia. Por que é que eu estou a dizer a informação toda da galáxia? Porque, tipicamente nestes redshifts, aquilo que acontece é que quando nós olhamos para a banda G, ou até podíamos ir à banda 1, nós não temos basicamente nenhuma informação. À medida que nós vamos para a banda ER, nós começamos a ter a informação da parte mais ultravioleta. E aqui na banda I, o que acontece é que nós começamos a ter informação sobre a componente estelar da galáxia. E depois, à medida que vamos para maiores comprimentos de onda, imaginem que nós íamos para o infravermelho, para o submilimétrico, para o rádio, começamos a ter outras informações da componente da poeira, da componente do buraco negro e por aí fora. E isto acontece, lá está, porque a galáxia nós estamos muito afastados da galáxia, ou seja, porque o universo está em expansão. E é por isso então que nós sabemos que se apanharmos isto e tivermos isto, nós conseguimos tentar perceber qual é, na verdade, o rácio entre as estrelas muito jovens com as componentes mais estáveis das estrelas normais desta galáxia. E aquilo que dá para ver quase claramente é que esta galáxia é só constituída por estrelas jovens. Então, o que é que nós quisemos fazer? Quisemos fazer uma amostra muito grande, que apanhasse um grande volume do espaço, para ter estas amostras a diferentes momentos do tempo, tipo como se fôssemos um bocadinho de história de cada ano, e que elas fossem muito luminosas para nós conseguirmos segui-las e com isto te fazer uma ideia de como é que o universo foi evoluindo nestes períodos. Então nós chamamos a este survey o CS4K, que significa cortar, slice, o campo cosmos, que é um campo equatorial, quer dizer que eu o vejo do hemisfério norte, mas vocês também o veem no hemisfério sul. É o campo mais estudado de sempre. E chamamos 4K porque é o número de galáxias que nós descobrimos, ou seja, foi o maior inventário de galáxias jovens que foi feito por uma vez em números muito grandes e eram quase 4.000. Eu sei que 4.000 pode não parecer um número grande em galáxias, mas é um número muito grande neste sentido. Então tem aqui a maneira como nós usamos, os nossos filtros muito, muito fininhos, aqui os nossos filtros um bocadinho maiores que nós comparamos com os outros, para nós obtermos então esta história. E aquilo que nós queremos ver, eu sei que este gráfico vai parecer muito, muito confuso, mas é fácil de entender se vocês ouvirem bem. Aquilo que nós queremos perceber é quantas galáxias há ou seja, isto aqui é o número de galáxias, a densidade de galáxias, pela sua luminosidade. Porque aquilo que nós queremos saber é se elas são muitas pouco luminosas ou muitas muito luminosas. E aquilo que nós estamos a chamar, nós às vezes chamamos a isto a parte pouco brilhante e a parte muito brilhante. E o que nós sabemos é que elas estão basicamente nas partes mais brilhantes do número das galáxias que nós encontramos, da quantidade de galáxias que nós encontramos, estão basicamente nas partes mais brilhantes. E que há uma região muito, muito brilhante que não é possível descrever com um modelo teórico que existia, que é chamado modelo de Schechter. Ou seja, que é basicamente um decaimento exponencial. Ou seja, nós precisamos de uma exponencial extra para adicionar aqui, para corrigir estes efeitos. Portanto, há aqui qualquer coisa que a radiação de Lyman alfa que nós vemos tem a ver também com a história dos buracos negros que nós estamos a ver. Portanto, há uma coexistência entre a formação estelar e o buraco negro central que a galáxia tem. Portanto, os buracos negros centrais podem não propriamente matar a galáxia, podem até levar à formação de estrelas, ajudar nessa formação e no mantimento da formação e ajudar-nos a aumentar a luminosidade para nós percebermos estas galáxias. E esta foi
um dos segundos estudos que nós fizemos nesse sentido, tentar perceber como é que isto evoluía no universo, mas na verdade, hoje em dia, faz muito mais sentido, com estudos que nós já vamos lá, a perceber isto. Portanto, a região da linha de Lyman alfa tem uma componente estelar que nós temos aqui, mas também tem uma componente que tem a ver com o buraco negro central, ou aquilo que nós chamamos em inglês o IGN, Active Galactic Nuclei, quer do seu disco, quer do seu torus, que nos vão dando então informações e que se calhar se combinam para que nós conseguimos ver esta radiação e seguir a história do universo. Também descobrimos que estas galáxias têm que ser muito, muito pequeninas, muito compactas, ou no limite uns discos muito, muito pequeninos em tamanho, e que elas não evoluem em tamanho com o tempo. Ou seja, para elas existirem, elas existem, mas elas são extremamente constantes. O que é muito contraditório quando vemos outro tipo de galáxias, como por exemplo as emissoras da H-alfa ou as Paxson ou tudo mais que nós temos, que elas aumentam em tamanho com o tempo, que é assim que nós estamos à espera, não é? Nós também achamos que os bebés quando nascem são pequeninos, depois tornam-se adultos, não é? E crescem. Mas estas galáxias não crescem. E nós podemos cortar em redshift para tentar perceber isto. Podemos cortar em brilho, fazer bins de brilho, bins de redshift, bins do tamanho da emissão da risca, se ela é muito intensa ou não, e conseguimos sempre encontrar que elas são extremamente compactas, ou seja, nós só conseguimos ver a radiação Lyman alfa porque há características especiais. E estas características especiais devem dizer-nos coisas, então, sobre a evolução das galáxias. Também descobrimos que a maneira como as variações existem nelas têm que ser quase mínimas, que elas não podem ter muita poeira, têm que ser muito azuis, caso contrário nós não víamos absolutamente nada, ou seja, a poeira matava toda esta luminosidade. E só para trazer aqui um bocadinho do que eu faço, se alguém tiver algum interesse ou quiser vir trabalhar comigo, sou muito feliz por isso. Nós neste momento estamos à procura de aumentar estes números, porque nós não temos a certeza se encontramos todas, e agora como estamos muito na voga com a inteligência artificial, aquilo que nós estamos a tentar fazer é pensar em maneiras o mais inteligentes possíveis de tentar ver se aumentamos a nossa amostra. Temos um exemplo só como é que eu tentei fazer isto, achando que o universo era balanceado, que não tem necessariamente que ser, o que levanta muitas questões. Aqui a técnica que eu usei, nós podemos criar modelos novos ou podemos usar os modelos que nós já temos, podemos fazer classificações ou podemos obter parâmetros para estas galáxias, podemos supervisioná-las, podemos não supervisionar, podemos fazer demasiadas coisas. E aquilo que basicamente eu fui encontrando, que é o que é mais interessante, é que eu estou a obter, no meu caso em particular, um número muito grande de novas galáxias que quase triplicam o valor que nós tínhamos anteriormente, mas duplicam quase de certeza, com muita segurança. E a pergunta que nós temos maior é porque é que nós as perdemos, porque nós conseguimos confirmá-las, muitas delas espectroscopicamente, ou seja, de facto elas estavam lá, porque é que nós não a tínhamos encontrado antes. Claro que há algumas coisas que têm a ver com o nosso conservadorismo enquanto humanos, em que nós gostamos de ser muito certinhos. Aquelas 4.000 foram todas vistas a olho por 4 pessoas, portanto nós gostamos de ser mesmo muito perfeccionistas. Mas também há questões de que às vezes não é só o perfeccionismo, mas a maneira como nós vemos as coisas, aquilo que nós definimos como sendo Lyman alfa pode não estar muito preciso, e também os filtros que nós temos podem não nos permitir ver, porque às vezes nós podíamos ver uma coisa que calhar certamente num filtro, mas quando nós temos filtros com um bocadinho afastado, a nossa risca podia estar no meio. E, portanto, nós poderíamos estar a perder só por causa das nossas limitações técnicas. Portanto, há sempre ainda aqui muitas perguntas que nós temos em aberto. E o que é que está a ser mais revolucionário naquilo que eu estou a encontrar? Ok, nós estamos a encontrar mais, mas estamos a encontrar galáxias que estavam fora, Lyman alfa emitters, que estavam
das definições tradicionais. Esta linha verde define aquilo que era a definição tradicional, que era uma definição de cor, e nós estamos a encontrá-las fora destas. E isto leva a perguntas como, por exemplo, será que aquilo que nós dizemos como o fim da reonização foi mesmo o fim da reonização, ou o fim da reonização aconteceu muito mais tarde? E ao acontecer muito mais tarde, também levou a que outros objetos, que não, por exemplo, buracos negros, como se dizia, ou galáxias muito, muito poderosíssimas, ah, contribuíssem para a reonização. Portanto, aqui começamos a levantar questões também cosmológicas sobre o que é que nós temos. E também sobre o número de galáxias que nós estamos a obter, porque na verdade, se o CS4K estava a apanhar as muito brilhantes, o que nós começamos a ver é que nós estamos a apanhar as mais fraquinhas. E se estamos a apanhar, estamos a aumentar o número de mais fraquinhas, quer dizer que nós estávamos a perder o número de fotões que nós estávamos a contar. E quando nós perdemos este número de fotões, significa então que se calhar não sabemos toda a história do universo e isso tem impacto nas nossas quantidades de matéria escura e tem impacto no que é também a energia escura, porque se nós não estamos a calibrar muito bem a parte bariónica, não estamos a calibrar muito bem a parte que nós não conhecemos. Pronto, basicamente é isso que eu estou a fazer, é isto que eu estou a tentar acabar uma grande discussão para tentar perceber. É fazendo muitas simulações computacionais para ver se não há nenhum erro, como é que isto se compara com o que já existia anteriormente, em que pontos é que nós estamos, quão robustos é que nós estamos a ver, e aparentemente continuamos a achar que temos mais galáxias do que nós sabemos, e para além disso conseguimos perceber que, agora que temos também o James Webb, que as nossas galáxias parecem, na verdade, serem partes de galáxias um bocadinho maiores. Ou seja, quando nós vemos na radiação UV, que era aquilo que nós estávamos limitados, quando agora vamos para o infravermelho, parece que podemos estar, as regiões que nós estamos a ver podiam ser só sub-regiões dentro de galáxias maior, em que estávamos a ver regiões de formação estelar. Ou seja, será que estamos a ver galáxias? Será que estamos a ver regiões? E também, como é que será que isto se liga a tudo e que impactos é que isto tem? Não é que ainda tenhamos respostas para isto, até porque nós ainda temos coisas cada vez mais extraordinárias a saírem, sobretudo com o James Webb, quando olhamos para trás no tempo, como por exemplo estas galáxias chamadas pequenos pontos vermelhos, Little Red Dots, que aparentam ter massas semelhantes às nossas, aparentam ter tamanhos semelhantes às nossas, também aparentam ter buracos negros que nós não conhecíamos, são galáxias muito abundantes que nós também não sabíamos que existiam até termos o nosso James Webb em funcionamento. Portanto, temos aqui muita coisa para comparar e para ainda fazer sentido. E também temos aqui vários cenários de que pessoas que andam a estudar galáxias do mesmo estilo a mais alto redshift, mais no início do universo, também começam aqui a colocar as questões se realmente a reonização acabou, ou nós dizemos que acabou, ou se há aqui um prolongamento, e esse prolongamento teria que ser explicado por algo que pode de facto ser explicado por aquilo que eu estou a encontrar. Ou seja, temos aqui muitas dúvidas, mas isto só para vos dar uma ideia do que é que eu estou a fazer e como é que isto se liga com a cosmologia e como é que as galáxias nos podem pôr questões sobre a cosmologia. Pronto. Mas indo mais para a cosmologia, ou seja, porque é que nós precisamos então desta matéria escura? Estamos aqui a falamos muito sobre matéria luminosa, porque é que precisamos desta matéria escura e desta energia escura? Uma coisa que Vera Rubin viu nos anos 70, basicamente, foi que aquilo que nós expectávamos quando olhávamos para as galáxias, para a velocidade de rotação das galáxias perto do centro da galáxia, à medida que elas se iam afastando para a periferia, era que funcionaria mais ou menos como acontece no nosso sistema solar. Isto é, perto do Sol, Mercúrio, que roda muito rápido, à medida que nós nos vamos afastando, os planetas parecem que vão ficando mais lentos e rodam cada vez mais
devagar e demoram muito mais tempo a dar ao Sol. Então isto era a nossa expectativa. Mas aquilo que nós conseguimos ver é que não é bem assim. De facto, no início, nós temos uma velocidade mais próxima, mais rápida, e depois, basicamente, ela pode, dependendo de como é que nós estamos a observar, se estamos a olhar pelo gás ou se estamos a olhar pelas estrelas, ela, na verdade, não decresce, ela, na verdade, estabiliza. Porque ela fica basicamente estabilizada a partir de um certo momento. E isto, então, quer dizer que se as estrelas estabilizam na sua velocidade, ou seja, não decrescem nem aumentam exponencialmente, se fica aqui numa parte muito estável, tem que haver alguma coisa extra que provoque essa estabilidade. E foi daí que veio a ideia de existir uma componente extra, que nós não sabemos o que é, em que nós exploramos muito, ou melhor, especulamos muito sobre o que pode ser, temos vários modelos, e que é a tal matéria escura. E na verdade nós temos muitos motivos, para além das próprias galáxias, para encontrar esta tal matéria escura, porque quando nós olhamos para os campos de galáxias, nós vemos aqui deformações. Estas deformações, para vocês terem uma ideia, é como se vocês tivessem um copo com água e vocês tentassem ver um objeto através desse copo com água, a luz vai distorcer. Só que no vosso caso, vocês conseguem ver que tem um copo com água e que a luz que vai bater, que vocês estão a receber, vai ser desviada e por isso percebem as distorções. Aqui, nós não vemos nada, mas as distorções existem, são visíveis. Temos aqui, então, este efeito de lentes, as lentes gravitacionais que podem ser fortes ou fracas. E temos muitas. E é por isso que nós achamos que esta componente de matéria escura tem de facto que existir para conseguir distorcer a luz e nos dar esta ideia do que nós estamos a ver. Isto já era conhecido com o Hubble, estamos a ter cada vez melhor imagens com o James Webb. O James Webb também nos permite ir muito mais longe do que nós íamos com o Hubble, às primeiras galáxias redshifts, ou seja, desvios cosmológicos para o vermelho de 13, 14, 15, 16, que correspondem aos primeiros 100 mil milhões de anos da idade do universo. 100 milhões de anos da idade do universo, peço desculpa. E aquilo que nós conseguimos ver são galáxias que estão muito próximas, muito juntinhas. E isto é estranho para nós, e que também são muito clumpy, ou seja, não são nada perfeitinhas, são feitas de muitos bocadinhos. E isto remete-nos para as tais ideias das Lyman-alpha, que aparentemente também parecem ser umas regiões muito pequeninas dentro de coisas, que também se agrupam todas, aparentemente, e portanto elas podem nos estar a dar uma ideia de quão intensa é a quantidade de matéria escura que nós temos nestas épocas. Só para que resolver isto mesmo e para conseguir perceber melhor o que vem desde o início, e aqui nós no início estamos a ir até a tentar ir às galáxias mais distantes, onde nós até achamos que elas estão a surgir por causa de buracos negros, primeiro estrelas muito massivas que nós não temos, só temos nos modelos que explodiram, formaram os primeiros buracos negros e depois os buracos negros acretaram o gás à volta e foram criando as coisas. Portanto, nós até tentamos a tentar encaixar este puzzle todo. Para perceber isto tudo melhor, aquilo que nós achamos por bem fazer era criar uma missão que fizesse um mapa tridimensional do nosso universo. Claro que não vai fazer de todo o universo, primeiro porque nós estamos no universo e como estamos também na nossa galáxia, é difícil de tirar uma fotografia. O que nós vamos tentar fazer é tentar fazer um mapa tridimensional do universo observável. E o que é que eu quero dizer com isso? Imaginem que vocês estão numa bola de futebol, estão mesmo no centro. O universo observável é as bordas da bola de futebol, que vocês vão conseguir ver, não é todo o universo. E para além disso, nós temos efeitos tecnológicos que nos limitam a visão, portanto, nós nunca vamos conseguir ver o observável completo, vamos tentar fazer o nosso melhor até basicamente Redshift 2, que é metade da idade do universo, ter um mapa mais completo preciso,
Não quer dizer que nós não conseguimos ir ver galáxias para lá disso, sim, mas o mapa, sim, só vai ser preciso até a última metade da idade do universo. E nós aqui novamente começamos a ver alguns traços dos discos gravitacionais, desta torção que existe. E então, basicamente, o Euclides, esta missão, vai fazer basicamente isto: vai mapear todos os pontos luminosos, todas estas partes visíveis, as galáxias, e vai tentar medir a sua forma, quer naquelas que se vêem muito bem, quer naquelas que se vêem torcidas, para, através da sua assimetria, da sua forma, tentar perceber quais são os melhores modelos dos muitos que existem que consigam explicar o que é a matéria escura. Claro que nós podemos descobrir que nós perdemos informação, ou seja, ainda não tínhamos descoberto as galáxias todas, podemos ter que dar aqui alguns ajustes, mas este é o foco e são os primeiros dados que nós lançamos em março deste ano sobre Euclide. Muitas galáxias, medir toda a morfologia destas galáxias, a forma destas galáxias, perceber quão assimétricas é que elas são, porque vai ser a assimetria que nos vai ajudar a perceber os efeitos que esta matéria escura tem nas galáxias e também encontrar o maior número de lentes gravitacionais para tentar também, em combinação com isso, percebermos quais são os melhores modelos que nós temos. Mas temos também outras questões que nós podemos ver, porque com o Euclide nós vamos conseguir olhar para enxames globulares, enxames fechados de estrelas, os mais antigos, que vivem nas zonas mais externas da nossa galáxia. E uma pergunta que nós tínhamos era se a matéria escura influencia apenas a nível da galáxia ou se influencia dentro da galáxia. E como estas estruturas seriam as mais antigas, se ela fizesse uma parte interna, queria dizer que estes enxames eram blindados, nada conseguia entrar lá. E um dos primeiros resultados reveladores do Euclide, mais revolucionários até agora, é que este enxame fechado de estrelas se não está blindado. Portanto, a matéria escura não tem um peso muito forte nestes enxames porque há estrelas que ainda estão a entrar neste enxame, estão a ser atrativas para este enxame fechado, para ele ficar cada vez mais coeso. Ora bem, temos aqui muita informação e o Hubble não se dedicou só a olhar para as galáxias e a sua forma e com isso levar-nos até hoje a perceber como é que as formas podem ser influenciadas por matéria escura, mas também descobriu que as galáxias se estavam a afastar, ou seja, para quantos maiores desvios cosmológicos para o vermelho nós tínhamos, quanto mais vermelhas elas pareciam, mais distantes elas estavam. E, portanto, havia aqui um fenómeno de afastamento que era provocado por algo. Que é algo que nós chamamos de energia escura e que nós também não sabemos o que é, mas que nós gostamos de medir primariamente por estrelas variáveis, como as esferas, mas com mais calibração com supernovas, eventos muito brilhantes que acontecem sobretudo em galáxias, aquelas que nós olhamos, mas também acontece na nossa, mas aquelas em que nós usamos para medir a energia escura, em galáxias distantes, elas quase conseguem iluminar mais que a própria galáxia, e que, como o efeito é de um sistema binário que faz o colapso de uma das estrelas, como o efeito que nós conhecemos é constante, é o mesmo, e ele não deveria variar no universo, então, se nós sabemos muito bem a física, quando nós medimos o desvio para a luz, conseguimos tentar perceber quão rápido se está a afastar ou não os objetos entre si e quais são os caminhos que o universo pode ter. Eu também trabalhei um bocadinho nesta parte, em tentar perceber se as características, porque há correções que são ligadas às galáxias em si, para as correções de luz, se as características de correção da galáxia influenciavam os modelos que nós tínhamos nas supernovas para ver este afastamento. E, à primeira vista, até Redshift 2, não, ou seja, na segunda metade do universo, não. Para lá disso, provavelmente sim, vamos ter questões muito importantes. Mas, mais recentemente,
há uma missão que no mesmo dia, ou melhor, na mesma semana em que saíram os resultados do Euclide, uma missão chamada DESI, que tenta também mapear muitas galáxias, em particular aquelas que eu estudo, as Lyman Alpha, disse que afinal, se calhar o universo já não estava assim tão em expansão como nós achávamos. Porque começou a notar que este efeito que nós temos, que nós vemos, medimos pelas supernovas, se calhar não é tão intenso quando olhamos por outros fatores. Nós temos várias maneiras de tentar perceber o que está a acontecer ao universo. Nós temos as supernovas, temos aqui deste lado representado as variações acústicas dos bariões que nós usamos e a radiação cósmica do fundo. E temos aqui a nossa componente de energia escura, o nosso lambda, que está sempre, nos últimos anos, em tensão. E que agora alguma coisa também nos diz que continua mais em tensão e que ele vai ter que ceder por algum lado. Mas aqui o ponto principal do ponto das galáxias é que, independentemente do que nós usamos aqui, as nossas galáxias também têm algo a dizer, em particular estas Lyman Alpha, porque como elas são muito estáveis, nós sabemos já que elas são feitas, sobretudo de estrelas e buracos negros que nós podemos calibrar muito bem, elas vão funcionar exatamente com as mesmas características ou com características muito próximas e que nós também podemos usar como faróis em todo o tempo cósmico que nós conseguimos apanhá-las e que já este momento nós sabemos que é para lá da reonização, ou seja, elas sobreviveram à reonização, elas são na verdade o fator que ajuda à reonização e que existem para lá da reonização, portanto elas podem ser de facto o nosso momento, talvez não de destruição, mas de reconciliação. E com isto eu agradeço a vossa atenção, que foi extremamente longa, e estou disponível para responder a qualquer questão que vocês têm. Fantástico, fantástico. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se há questões. Eu vi algumas questões aqui no chat, então, como estamos sem tempo, vou tentar ler muito rapidamente. Mas quem tiver uma questão e prefere falar, pode levantar a mão e depois vai estar na lista. A primeira questão é do Bivar. Ele pergunta: mas como conseguimos identificar esse escuro e quantificá-lo? Se calhar é lá no início da apresentação, quando estava a falar da matéria escura. Então, eu quero saber como é que nós conseguimos identificar e quantificar essa matéria escura. Ok. Ou seja, basicamente, o nosso número, as nossas estimativas do que existe e o que não existe, como é que nós conseguimos quantificar? É porque quando nós temos os modelos que vêm da Vera Rubin, para o número de galáxias e para estabilizar as nossas galáxias, então nós precisamos de alvos muito maiores. Então, por aí vem uma estimativa. Depois tem a ver com a maneira como nós vemos esta separação que nós temos de Edding Hubble, ou seja, quão afastadas vão estando as galáxias por causa disso. E desse modo, ou seja, nós construímos um modelo que se tenta quantificar esta parte. Ou seja, na verdade nós vemos de modelos para tentar explicar o que nós vemos. Mas lá está, os nossos números de matéria bariónica podem não estar completamente certos porque nós podemos ter limitações observacionais. Ou seja, nós introduzimos a melhor ideia que nós temos, vemos o que é preciso para estabilizar através de simulações cosmológicas para a parte de componente escura, depois vemos qual é a aceleração e tentamos balancear isto. Mas todos os anos, basicamente, nós estamos a refinar estes números. Fantástico. Biba, espero que tenha percebido. A outra questão é do Igor. Ele pergunta por que o hidrogênio é o elemento mais comum do universo. Algum momento também mencionou. É o mais Sim, é o mais comum. É o mais comum porque é o mais simples. Só tem um eletrão, um próton, um neutrão. É o mais simples de ter. E por causa disso, como é o mais simples e como o universo gosta de coisas muito simples, é o mais abundante que existe. E depois é a partir de todas as interações do hidrogênio que são formando os gelos, depois das interações dos gelos que são formando
elementos mais pesados, desculpem, o lítio, o berilo e por aí fora. Ou seja, é o mais abundante porque é o mais fácil de ter. E o universo está sempre a tentar minimizar a energia que tem e mesmo nos elementos químicos é uma forma de minimizar a energia. Mas claro que por ser o mais abundante também é o que vai sendo mais rapidamente a desaparecer. Fantástico. E a outra questão no chat é do, acredito que seja o Beaver também. Ele gostava de saber como é que foram feitos os Gaussian fit num dos gráficos que mostrou quando falava das linhas do Lyman alpha. Sim. Ou seja, Acredito que seja. Exato, exato. pronto. Basicamente, aquilo que nós sabemos já, a função de Gauss é conhecida, não é? É simétrica. Basicamente, o que nós temos é um espectro e nós tentamos melhorar, tentamos ajustar uma função gaussiana aqui. E basicamente, o que nós temos aqui é um corte muito simples. Então, aí, um corte muito que no espectro parece muito, muito claro. Então, aí nós temos que fazer basicamente uma, uma função por ramos, em que de um lado temos parte do fit de gaussiano, dizemos a partir daqui é gaussiano, do outro vais ter que pôr uma linha. Ou então vais ter que pôr outra função entre um intervalo x e y e depois voltas a pôr uma gaussiana. Basicamente nós jogamos com isso. Nós sabemos que temos os gaussian fits que é simétrico, não é? Mais alargado ou menos alargado, mas depois, mediante o que nós vemos, temos que pôr com limites na maneira como nós programamos para tentar fazer estes cortes abruptos. E normalmente é por funções de ramos. Basicamente é isso que nós vemos. Ok. Eu acho que ele pergunta porque ele está também no projeto dele, ele está a trabalhar com dados de, como é que chama? Interferência, algo assim. Uhum. RFI. Ele tem uns sinais que apresentam um comportamento similar a essas linhas, mas ele quer modelar usando um Gaussian fit. Sim, e às vezes não é Então, possível, sim. E às vezes nós temos que fazer cortes para tentar, sim. Funções por ramos normalmente funcionam. Ok. Viva, espero que tenha percebido. Percebi. Eu não vejo mais. Desculpa, Vasco. Ok. Pode falar? Sim, gostava de saber se há espaço de tentarmos me explicar pessoalmente como é que fez o Gaussian Sim, sim. Fit. Ok, Sim, então sim. eu vou entrar em contacto. Vou entrar em Sim, contacto. pedes ao Vasco o meu e-mail e claro que sim. Ok, obrigado. Qual licença. Nada. Fantástico, fantástico. Eu não vejo mais questões no chat. Eu não sei se alguém quer levantar a mão e perguntar pessoalmente. Enquanto isso, eu tenho a última questão, porque já estamos sem tempo. Eu gostaria de saber se, porque falou, em algum momento falou que os Active Galactic Nuclei emitem também o Lyman alpha. Sim. Então, eu gostaria de saber, porque nós também temos classes de AGN, temos os que estão obscuros, não sei se é em português, sim. Sim, obscuros e também os não obscuros, Sim. né? Então, os obscuros, eles também, obviamente, podem emitir, mas existe alguma interferência da poeira que envolve o AGN e essa interferência pode afetar a nossa observação quando nós tentamos detectar as linhas alfa. Essa é uma excelente pergunta, porque a semana de observação que eu vim foi de observar exatamente Obscure AGNs, Type 2. E aquilo que nós sabemos é o facto de haver essa poeira, a poeira por si só vai destruir Lyman alpha. Ela pode ser muito intensa a ser emitida, é o elemento mais comum, mas ela, por ser tão comum, também é muito fácil de destruir. Ou seja, qualquer interferência da luz, do fotão, completamente destrói-se e ela também é muito. Ou seja, gosta muito de andar aos zigzags, ou seja, tem que haver um buraco específico para nós conseguirmos ver. Como esse tor de poeira, em princípio, existe poeira por si só logo, um, acontece. Nós nunca vamos conseguir ver Lyman alpha diretamente aí. No entanto,
uma coisa que pode acontecer é, enquanto ele está a limpar depois essa poeira, eles podem se tornar emissores de Lyman-alpha ou criar buracos específicos, dependendo da geometria que tem, ou seja, pode ser um fenómeno geométrico, em que nós, por outro lado, poderíamos ver. Pode ser de um ângulo de observação. E, na verdade, nós estamos a tentar perceber, porque, sobretudo no Neon 5, há ligações também com um AGN, ou melhor, são indicadores de AGNs poderosíssimos, que, por sua vez, têm características semelhantes àquelas que nós encontramos no Lyman-alpha. Portanto, nós não sabemos se há ligações de pré ou pós-fase em que possam estar a acontecer. Neste momento é mais uma teoria entre mim e um colega meu, ou seja, nessas nós não vamos encontrar Lyman-alpha por causa da poeira, mas quando a poeira relaxar ou houver um buraco, não quer dizer que isto não aconteça e que tenhamos aí uma boa fonte de ligação. Ok, fantástico. E quanto ao como é que chama? O meio intergaláctico, não há também uma influência de... Sim, a quantidade de gás que nós temos no meio, ou seja, quer seja no meio interestelar ou no meio circungaláctico, pode influenciar e influencia sobretudo desvios cosmológicos mais altos. Ou seja, nós achamos que nesta fase intermédia entre 2 e 6 as galáxias já são mais estáveis, mesmo estas Lyman-alpha. Portanto, tudo o que nós temos é gás, basicamente com quase zero poeira. E, portanto, tudo ilumina e ajuda a iluminar, ok? Mas nos momentos antes disso, nós temos até aqui a representação, a entrada de gás e a saída de gás, da maneira como entra e sai, pode influenciar as nossas riscas de Lyman-alpha, e até por isso é que nós descobrimos os tais perfis gaussianos, ou seja, e que pode ser uma simples gaussiana, pode ser uma dupla gaussiana, em que nós conseguimos ver o inflow e o outflow. Ou seja, se for mais vermelho é inflow, se for mais azul é inflow, se for mais vermelho é outflow. Ou seja, até temos estas características hoje em dia que nós sabemos que estão ligadas. Portanto, sim, os meios influenciam e o material do meio, o gás que tem e o tipo de coisas também influencia. Fantástico, fantástico. É muito interessante. Infelizmente estamos sem tempo, já Sim, passamos da hora, muito obrigada. mas gostaria de agradecer mais uma vez pela tua presença e pela apresentação muito bonita e clara. E espero que tenha sido claro para todos. E nos vemos na próxima vez. Sim, claro que sim. Muito obrigado. Muito obrigada e qualquer coisa, entre em contacto, disponho. Muito obrigada pelo convite Tá e certo. por estarem presente. Tá, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. A todos.